Sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV, a vida e a medicina. Ciência, tecnologia e o sonho de ter filhos. Saiba que, após 1 ano de relações sexuais sem usar métodos anticoncepcionais, o casal deve engravidar. 1 em cada 6 casais tem dificuldade em engravidar. 30% das causas de infertilidade são unicamente femininas. 30% unicamente masculinas, 30% de ambos e 10% desconhecidas. No Brasil, estima-se que existam mais de 3 milhões de casais inférteis. No Brasil, são realizados anualmente cerca de 8.000 tratamentos de reprodução assistida. 3,5 milhões de crianças já nasceram em todo o mundo por meio de fertilização assistida. Idade e hábitos alimentares saudáveis estão associados ao sucesso dos tratamentos de reprodução assistida. A infertilidade não escolhe raça, condição social, beleza ou grau de instrução. Os casais das classes C e D, que têm muitos filhos, começaram cedo. Hoje, a tendência é dos casais adiarem o sonho de ter filhos, aumentando assim as chances da infertilidade. O que é infertilidade? Infertilidade é definida como não ser capaz de engravidar ou manter a gravidez, apesar de tentar por mais de 1 ano. Estatisticamente, 10 a 15% dos casais que estão tentando engravidar, ou seja, estão em idade reprodutiva, vão ter alguma dificuldade para ter filhos. Desses 10 a 15%, 50% das causas de infertilidade é devido à parte masculina, ou seja, é o fator masculino que está contribuindo de maneira importante para que esse casal não consiga engravidar. E outros 50% é a parte feminina. Cada vez mais nós falamos na prevenção da infertilidade. E o que é muito importante para isso, né? Uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar é na idade. A idade é fundamental, mesmo com as técnicas de reprodução assistida hoje em dia, ou seja, mesmo que nós tenhamos o ICSI, a fertilização in vitro, a idade ainda é o fator principal que vai nos dar qual é a chance de gravidez daquele casal. A idade de 35 anos ainda é importante, então a gente sabe que a partir dos 35 anos a mulher começa a ter uma diminuição da fertilidade cada vez maior. E acima dos 37 é maior e acima dos 40 anos maior ainda. A idade é importante, então, por causa justamente da diminuição do número de óvulos da mulher que ocorre progressivamente. Além da idade, nós vamos ter também as doenças sexualmente transmissíveis. Por isso a gente sempre diz que quem quer ter filhos no futuro precisa utilizar o preservativo no presente, para poder então fazer o quê? Se prevenir das doenças sexualmente transmissíveis. A doença que mais prejudica é a chamada clamídia. A clamídia é uma doença silenciosa. Na imensa maioria das vezes, a mulher não vai saber que teve contato com a clamídia e ela só vai descobrir isso quando tentar engravidar e perceber que as suas trompas estão fechadas. A clamídia, então, é o principal germe que vai fazer com que ocorra a obstrução das trompas. E, como vocês podem ver aqui, nós temos um útero, a trompa e o ovário. A clamídia, então, ela vai subir e vai fazer o quê? Vai obstruir a trompa. A trompa é justamente o local onde o óvulo precisa encontrar o espermatozoide. Então, na fertilização natural, o que acontece? Os óvulos vão sair daqui do ovário
vem pela trompa e os espermatozoides, que são depositados no fundo da vagina, vão ter que subir pelo útero e chegar na trompa. E os dois vão se encontrar lá. A clamídia, ela prejudica justamente o encontro dos dois aqui. Por isso a importância de se prevenir esse tipo de infecção. Ou, se não conseguir prevenir, depois fazer o tratamento, a identificação o mais rápido possível. Dentre as causas femininas, se encaixam causas obstrutivas, ou seja, de repente um problema de trompa uterina, existe uma obstrução de trompas que dificulta a chance de engravidar, ou causas como endometriose, são causas peritoneais que diminuem a implantação desse embrião no endométrio, ou causas ovulatórias, a mulher pode ter dificuldade para ovular, ou então ter alterações ovulatórias, como por exemplo ovários policísticos, ou mesmo alterações a nível do colo de útero, ou seja, dificuldade de passagem desse espermatozoide por uma série de problemas que podem ter acontecido no colo de útero, diminuindo essa qualidade desse espermatozoide que chega perto do óvulo. Nós temos também as alterações de peso. Tanto a obesidade quanto o baixo peso excessivo também vão prejudicar a fertilidade. E isso ocorre por quê? Porque, na verdade, nós vamos ter que pessoas que têm o peso muito acima do normal ou muito abaixo vão ter alteração na ovulação. Outra coisa importante é o tabagismo, né? O cigarro, todo mundo sabe que ele causa uma série de doenças, mas uma das coisas que as pessoas não levam em consideração é que ele também pode dificultar a gravidez. Isso tanto para o homem quanto para a mulher. Ele vai fazer, além de poder prejudicar os próprios oócitos, os próprios óvulos lá no ovário, também ele pode diminuir a movimentação da trompa. E é importante que a trompa tenha movimentação tanto para captar o óvulo ali do ovário, quanto para poder mandar o embrião para dentro do útero. Quais são as principais causas de infertilidade masculina? A principal causa, sem dúvida nenhuma, é a varicocele. Depois vem outras causas obstrutivas, como por exemplo infecções por clamídia, ou obstrução devido à vasectomia, no qual se corta esse canal deferente para que esse casal não consiga mais engravidar. E existem causas genéticas que fazem com que exista uma diminuição da produção de espermatozoide ou mesmo anule essa produção. Estatisticamente, 20% dos homens apresentam varicocele. O que é a varicocele? Varicocele são veias dilatadas no escroto. O testículo está fora do abdômen para que ele produza um espermatozoide e esse testículo eles tem que estar 1 grau abaixo da temperatura corporal para produzir o melhor espermatozoide. Quando existe a varicocele, existe um aumento da temperatura desse testículo e aumentando a temperatura faz com que exista uma diminuição da produção desse espermatozoide ou então piorando a qualidade desse espermatozoide. Então a varicocele ela pode causar infertilidade, mas 20% das pessoas têm varicocele. Ou seja, não é todo mundo que tem a varicocele que vai ter problemas na produção de espermatozoides. Por outro lado, 30 a 40% dos homens que estão tentando engravidar e não conseguem engravidar, a principal causa é a varicocele. É um procedimento cirúrgico para o tratamento da varicocele. E se usa uma técnica chamada técnica microcirúrgica, na qual se observam as veias que estão dilatadas e se observa a artériazinha que está pulsando. Essa artériazinha, caso seja seccionada, pode levar à atrofia do testículo e uma diminuição da qualidade de produção de espermatozoides. Ou seja, a gente não consegue ver essa artéria sem o adequado uso do microscópio. Então, o microscópio serve muito para isso e serve muito para ver todas as veias dilatadas. E aí, tu seccionas essas veias, usa ponto. Como é que a gente faz o acompanhamento desse paciente? 3 meses, 6 meses, 9 meses depois da cirurgia, se vai fazendo espermograma para ver a qualidade do sêmen. A qualidade do sêmen, o pico de melhora após a cirurgia, acontece de 8 a 9 meses após a cirurgia. É um procedimento cirúrgico tranquilo, é um procedimento cirúrgico que não é invasivo e é um procedimento cirúrgico ambulatorial também.
Então o paciente chega aqui na clínica, geralmente ele chega constrangido, né, por ser um exame delicado, e ele chega um pouco envergonhado. Para nós aqui na clínica, a gente trata com maior naturalidade, porque é muito comum a gente fazer esse tipo de exame. Então assim, como é que funciona? O paciente chega, ele preenche uma ficha ali na frente na recepção, né? E a gente encaminha ele na sala de coleta. Apresenta a sala, um ambiente onde ele vai fazer o exame, e explica para ele que aqui é um setor que não vai ter barulho, que ele pode ficar bem à vontade. A gente tem uma poltrona que ele pode se sentir à vontade, a gente tem as revistas que a gente oferece para ele, né? E assim que ele termina esse exame, ele não vai ter contato nenhum com nenhum funcionário, pega a ficha com o exame e coloca numa janela. Também a gente pode oferecer para o paciente, quando ele vir fazer a coleta, ele pode trazer o companheiro ou a companheira para fazer o exame aqui na clínica. Eu pego o pote e levo até o laboratório de andrologia, onde a amostra fica a uma temperatura de 36, 37 graus por cerca de 30 minutos. Esse tempo é feita a análise macroscópica e microscópica. Então, o que é analisado? É analisado a coloração, a viscosidade da amostra e o volume. Tá? E depois a análise microscópica, que é feita no microscópio. Então, eu pego a câmera de Mackler para fazer a análise. Pego uma amostra, bem pouco, de uns 5 microlitros, coloco na câmara. E levo até o microscópio, onde eu vou fazer a contagem da motilidade e a concentração da amostra. Para contar a concentração e a motilidade, a gente usa esse contador de células. É importante que a população saiba que 25% dos homens têm espermograma convencional normal, esse que se faz nos laboratórios de análises clínicas, exame normal, e 25% não tem capacidade fértil. Por quê? Porque o problema é a função, não é número. Eu sempre costumo comentar que o importante é mais a função do que o número, sem dúvida nenhuma. Todo mundo sempre fala que basta um espermatozoide bom para chegar perto do óvulo para entrar. Pois é, isso é função de espermatozoide, não é número. E isso que é importante, é a função. Existem testes hoje que se avalia no espermograma, no sêmen, para que nós tenhamos uma ideia da função dos espermatozoides. Testes como a avaliação da morfologia, do formato do espermatozoide, chamado morfologia de Kruger. Esse é um dos critérios principais para a capacidade de um espermatozoide entrar no óvulo e conseguir gerar uma criança. E a partir dos últimos 3, 4, 5 anos foram desenvolvidos testes para avaliar a fragmentação do DNA. O que é isso? Todo homem dentro do espermatozoide tem um conteúdo genético. Esse conteúdo genético chama-se DNA. E esse DNA ele é composto por 2 hélices. E essas hélices, é como se fossem 2 hélices, elas podem estar quebradas. Se essa hélice, se esse DNA estiver quebrado, estiver fragmentado, essa capacidade desse espermatozoide em gerar uma criança pode ficar diminuída. Mas aí vem um dado importante para a população. Por que muitas vezes tu tem um espermatozoide fragmentado e consegue gerar um bebê saudável? Porque depende muito também da qualidade do óvulo da mulher. Se a mulher tiver uma qualidade genética muito importante, ela consegue reparar um dano do espermatozoide. Mas se por outro lado, essa qualidade genética não for tão boa, o que pode acontecer? Pode acontecer que esse espermatozoide não consiga entrar dentro do óvulo, ou se ele conseguir entrar no óvulo, o óvulo não repara esse dano de DNA, pode levar a um aborto e pode levar, segundo um estudo, até a malformação. Medical TV. Medical TV. 3 anos. Agora, também em Porto Alegre. Anuncie 54-3238-6268. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso. Agende uma avaliação.
Antonella Condomínio Club, um lugar em meio à natureza onde seus filhos podem brincar livremente. Segurança, lazer, tranquilidade e perto de tudo. Antonella Condomínio Club, projetado para quem deseja viver plenamente. Um produto ANC, preparando a base para o futuro. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtosegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 3214 1700, Caxias do Sul. A satisfação sexual se reflete diretamente na qualidade de vida e na realização pessoal. Sexuality, um novo conceito em saúde sexual. Sexuality. Medical TV, a vida e a medicina. Ciência, tecnologia e o sonho de ter filhos. A vasectomia é um procedimento para se cortar os canais deferentes que transportam. Nesse canal existe o transporte de espermatozoides numa relação sexual, ou seja, é um processo de esterilização voluntária desse homem, muito realizado e cada vez mais realizado no Brasil. É um procedimento ambulatorial e que demora, na verdade, 20 a 30 minutos esse procedimento. Muitos desses casais que fazem a vasectomia vão querer fazer uma reversão de vasectomia no futuro. Estatisticamente, não existe dado brasileiro, mas existem dados americanos, mostrando que 2 a 6% dos casos que fazem vasectomia vão querer fazer uma reversão. Isso ocorre porque muitos casais se separam. Eles têm 1, 2, 3 filhos, não querem mais ter filhos, fazem a vasectomia, esse homem faz a vasectomia e se acaba se separando dessa parceira. Uma outra origem pelo qual se faz reversão de vasectomia é devido à morte de um dos filhos ou então à morte de uma parceira e agora eles se casam novamente e aí ele vai querer ter filhos. 12 anos de casados, nasceu o Matheus e a gente resolveu fazer a vasectomia, né? Porque nós achávamos que um filho só já não estava bom para nós, né? Aí depois que o Matheus teve 14 anos, a gente resolveu ter mais um filho, né? Aí, porque se ele pediu uma mana, um ano e a minha esposa mais um filho, né? Aí a gente foi atrás do método de reversão de vasectomia. E a esperança que nos deram quando a gente foi fazer a reversão foi que nós teríamos 30% só de chance. Mas mesmo assim a família conversou e tentou fazer. E daí a gente fez a reversão, não deu 3 meses, deu positivo que a minha esposa estava grávida. E nisso nasceu a Marina. Nasceu o quê? Nasceu a nossa Marina. A taxa de sucesso quando faz menos de 3 anos da vasectomia, esse intervalo entre a vasectomia e a reversão de vasectomia, de aparecimento de espermatozoides no ejaculado, é de mais de 95%. Quanto mais tempo se deixa entre a vasectomia e a reversão de vasectomia, acaba diminuindo a taxa de gravidez, acaba diminuindo a taxa de aparecimento de espermatozoides no ejaculado. Mas é importante saber que muitas vezes as pessoas dizem, olha, faz 10 anos, 12 anos, 15 anos que eu fiz uma vasectomia, então não vale mais a pena fazer uma reversão. Isso não é verdade. Hoje existem dados mostrando que até mais de 15 anos a taxa de permeabilidade da cirurgia, ou seja, a taxa de aparecimento de espermatozoide no ejaculado, chega a mais do que 70% das vezes. Então cada vez mais é um procedimento utilizado porque cada vez mais as pessoas fazem vasectomia como um método de esterilização voluntária. E as taxas de gravidez são muito boas. A única coisa que é importante que o casal saiba que é um procedimento que não adianta fazer a reversão e no mês seguinte já achar que vai ficar grávido. Isso demora. Isso pode demorar 3 meses, isso pode demorar 6 meses, isso pode demorar até 1 ano para aparecer espermatozoide no ejaculado. Para mim fazer a vasectomia durou em média de 40 minutos, né? A reversão durou 5 horas. É um material microscópico que teve que ser embutido no canal.
foi mais complicado e mais difícil, mas deu tudo certo, graças a Deus. Anestesia geral, a gente não sente nada, né? E após a cirurgia também não senti dor nenhuma. A reversão de vasectomia, ao contrário da vasectomia, é um procedimento muito mais elaborado. É um procedimento que não demora 20, 30 minutos, demora muito mais. Demora 2 horas, 3 horas, 4 horas. Mas é um procedimento que, realizado de uma maneira correta, ou seja, com o uso do microscópio, que é o que traz o melhor resultado em termos de técnica para fazer o procedimento de reversão de vasectomia, traz uma taxa de sucesso muito boa. Os fios que se usa para uma reversão de vasectomia são extremamente finos. São fios que a olho nu praticamente não se consegue enxergar. São fios mais finos que fios de cabelo. Então é importante saber que qualquer pressão maior pode arrebentar esses fios. Então é importante que esse homem vá para casa e mantenha repouso. No tratamento de fertilização in vitro, a primeira etapa são as injeções de hormônios. Essas injeções de hormônios vão fazer o quê? Que ao invés da mulher produzir um óvulo por mês, que é o que seria o natural, ela vai produzir uma quantidade maior, que pode chegar a 10, 12, 15 óvulos em um determinado mês. A parceira, a mulher primeiro passa por uma série de estímulos ovulatórios com medicamentos de oral ou com injeção, que normalmente se utiliza, e se vai acompanhando por ecografia o crescimento desses óvulos. Determinado dia é feita uma injeção para amadurecer esses óvulos e depois de 34, 35 até 36 horas são retirados esses óvulos via vaginal. As medicações que são utilizadas para fazer o tratamento da fertilização in vitro, elas são hormônios. Esses hormônios, eles são seguros de ser utilizado nesse momento. Um dos motivos é que nós utilizamos por um curto período de tempo, né? Claro que todos os hormônios, eles têm efeitos colaterais. E a maioria das pessoas quer saber, engorda, não engorda, é o que mais as pessoas perguntam. Então, os hormônios, eles podem fazer o quê? Reter líquido, né? E também, claro que a gente tem que considerar que como o ovário naturalmente vai produzir um óvulo por mês e quando a gente utiliza os hormônios nós queremos 10, 12 óvulos, o ovário vai aumentar de tamanho. Esse aumento de tamanho do ovário vai causar uma distensão na barriga. Então a mulher realmente, quando chega próximo da época de fazer a coleta dos óvulos, ela vai sentir uma distensão na barriga, vai ficar inchada, né? E também pela retenção de líquido, mas isso tudo tem a tendência de melhorar logo depois que termina o tratamento. Uma vez em que aqueles óvulos estão prontos para ovular, o que nós vamos fazer? Nós vamos aspirar os óvulos de dentro do ovário. Então, vai passar uma agulha que vem daqui da vagina até o ovário e aí vai aspirar cada um daqueles óvulos. Isso, claro, é feito com anestesia, né? Então, é feita uma sedação, a pessoa não sente dor durante o procedimento e o procedimento é rápido de ser feito. Se retira esses óvulos, se escolhe o espermatozoide e se injeta esse espermatozoide no óvulo, se deixa na incubadora por alguns dias e depois faz a transferência embrionária. Então aqui nós temos um modelo que a gente consegue ver o quê? A vagina, o colo do útero, que é onde é coletado o Papa Nicolau, naqueles exames de rotina que a mulher faz no ginecologista. Esta parte rosa, claro, ela é o interior do útero, o endométrio, e o endométrio é um local muito importante para a gravidez. Isso por quê? Porque o embrião, uma vez que ele vem lá da trompa, ele vai cair dentro do endométrio e aqui é que ele tem que se fixar e começar a se desenvolver. Então, o endométrio precisa estar preparado para segurar aquele embrião e o embrião tem que estar preparado para se manter lá dentro. Durante a fertilização in vitro, uma das técnicas que a gente utiliza é o ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. E esse tipo de fertilização, né, é feito lá no laboratório. Então aqui eu tenho o micromanipulador, aqui que é realizado o processo de ICSI, procedimento de ICSI. E os espermatozoides, eles são selecionados através da morfologia, né, da motilidade, além da motilidade de concentração, através da morfologia, pela uma lente de aumento de 400 vezes. Hoje a gente tem uma técnica chamada de Super ICSI,
né, na qual esse aumento pode ser, esse aumento é ainda maior e os espermatozoides são mais bem selecionados. Então, com o auxílio das agulhas, a gente realiza a injeção do espermatozoide dentro do óvulo. Eu deixo o espermatozoide chegar até a ponta da agulha de ICSI e entro no óvulo com ele. Os pré-embriões são colocados na incubadora e são mantidos ali até a transferência embrionária para a mulher ou até o congelamento do embrião. O tratamento que dá maior chance de gravidez é a fertilização in vitro com manipulação de gameta, que hoje todo mundo conhece, que é chamado de ICSI, a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Nesse tratamento, você pega um espermatozoide e se escolhe o melhor. Existem várias técnicas e vários tipos de lentes para a gente escolher o melhor espermatozoide e se injeta esse espermatozoide dentro do óvulo e se deixa na incubadora. Depois de alguns dias se faz a transferência embrionária, então desses embriões que foram produzidos no laboratório. Isso é chamado de fertilização. E uma vez em que o ICSI foi feito no laboratório e os embriões estão formados, nós vamos fazer o quê? Vamos transferir esses embriões para dentro do útero. Nós vamos colocá-los dentro do útero. E como é que nós fazemos isso? Nós utilizamos, na maioria das vezes, um catéter semelhante a esse, que é um canudinho bem compridinho, que na ponta ficam os embriões. Esses embriões vão ficar na pontinha e vão ser colocados pela vagina para dentro do endométrio e lá no fundo do endométrio, então, é onde eles vão ser empurrados, vão ser colocados lá dentro. Uma vez colocados lá dentro, aí eles vão começar a se fixar e se desenvolver. As taxas de gravidez nas técnicas de reprodução assistida, principalmente na fertilização in vitro, ela é mundialmente em torno de 45% a 50%. Claro que do que vai depender a taxa de gestação? Vai depender principalmente da idade da mulher, do tipo de infertilidade, ou seja, a causa do porquê que eles estão fazendo aquele tratamento e da resposta daquela mulher, da resposta dos ovários à medicação que a gente vai aplicar. Então, quanto melhor a resposta, menor a idade e, dependendo da causa, nós vamos ter mais do que essa taxa de gestação ou menos. Então, a gente pode subir dos 50%, assim como pode baixar dos 50%. As principais normas éticas para a reprodução humana no Brasil são: a doação de óvulos, espermatozoides, embriões ou a doação temporária de útero não podem ter caráter lucrativo ou comercial. A idade máxima para a gestação é de 50 anos. A idade limite para a doação de espermatozoides é 50 anos. Os embriões criopreservados por mais de 5 anos podem ser descartados se for a vontade dos pacientes. É permitido o uso de reprodução assistida para relacionamentos homoafetivos e pessoas solteiras. A transferência de número de embriões é permitido conforme a idade. Mulheres com 35 anos, até 2 embriões. Mulheres entre 38 e 39 anos, até 3 embriões. E mulheres entre 40 e 50 anos, 4 embriões. Não é permitido selecionar através de reprodução assistida o sexo ou qualquer outra característica biológica do filho. A seleção de embriões pode ser feita quando existe diagnóstico de alterações genéticas causadoras de doenças. Podem ser usadas técnicas de reprodução assistida para criar a gestação de substituição, desde que exista um problema médico que impeça a gestação ou em caso de união homoafetiva. As doadoras temporárias do útero devem pertencer à família de um dos parceiros, num parentesco de até 4º grau. Deve ser feito contrato entre os pais genéticos e a doadora temporária do útero, estabelecendo claramente a questão da filiação da criança. Medical TV, a vida e a medicina.
A nossa história em reprodução humana é norteada pela ética, dedicação e centenas de estudos publicados e reconhecidos pela comunidade médica mundial, reversões de vasectomia, criopreservações e taxas de gravidez dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração, como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221-7747. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atingiu um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54-3223-7623. Sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação. Medical TV. A vida e a medicina. Ciência, tecnologia e o sonho de ter filhos. Com relação à gestação, nos tratamentos de infertilidade, é interessante a gente ressaltar que todos os tratamentos, desde a indução da ovulação até a fertilização in vitro, eles aumentam a chance do casal de ter filhos, de ter mais de um filho ao mesmo tempo, ou seja, gêmeos, trigêmeos e assim por diante. Os médicos não têm como garantir se a gestação vai ser de 1, 2, 3, né? Mesmo na fertilização in vitro, em que nós colocamos dentro do útero mais de um embrião, não significa que todos os embriões que nós vamos colocar dentro do útero vão se fixar e se desenvolver. Então, ainda assim, aproximadamente 70% a 80% dos casos, a gestação vai ser única, vai ser de um nenê só. Metade das causas tem um fator masculino e a outra metade tem um fator feminino contribuindo, ou seja, não é só a mulher que tem problema, metade das vezes é o homem que tem uma dificuldade, levando a dificuldade então para engravidar. As causas mais comuns de infertilidade na mulher são as alterações ovulatórias, também as alterações das trompas, né? E por fim a endometriose. Nós temos nessa animação o útero fechado, o ovário, a trompa do outro lado. Então, se nós fizermos um corte ao meio nessa imagem, dentro do útero existe uma camada chamada de endométrio, onde estão as células endometriais. E essas células devem sair junto com o fluxo menstrual. Algumas mulheres têm dificuldade na eliminação dessas células e aí essas células fazem um caminho retrógrado, ou seja, para trás pelas trompas e vão se instalar aqui na região do abdômen. O que é a endometriose? Endometriose é quando células de dentro do útero saíram para dentro do abdômen e se instalam nessa região pélvica, principalmente nos ovários, nas trompas, às vezes na bexiga, no intestino, criando uma reação inflamatória, promovendo a aderência, a adesão dos tecidos, e isso leva à dor, leva à dificuldade na relação e leva à infertilidade. Então, aquelas células que teoricamente sairiam na menstruação,
elas criam uma espécie de autonomia, de vida própria e migram, se implantam em outros sítios do organismo. A endometriose se sabe bem o que é, se consegue um manejo relativamente satisfatório, mas a origem exata da doença ela ainda carece de algumas explicações. Uma dos adjetivos mais utilizados no mundo todo em relação à endometriose é enigmático. É uma doença enigmática. Nós dizemos que é uma doença enigmática porque, por mais que se pesquise, até hoje nós não sabemos exatamente qual a causa da endometriose. Porque em algumas mulheres esse endométrio vai para dentro da barriga, vai para dentro da cavidade abdominal e não se fixa ali. E de um mês para o outro ele é eliminado, ele é absorvido e some. E em outras mulheres ele se fixa e a cada mês ele vai se desenvolvendo. Todas as mulheres têm um pouco de menstruação retrógrada, a menos que tenham feito ligadura de trompa. Só que algumas mulheres é que vão desenvolver. E parece que essas mulheres que têm endometriose têm diminuição do seu fator de, digamos assim, de limpeza dessas células. O fator imunológico das mulheres portadoras de endometriose, ele se encontra diminuído. Além dos fatores genéticos, se pensa muito em fatores imunológicos, sendo que alguns estudos até indicam a endometriose como uma doença autoimune. A endometriose ela é uma doença benigna que afeta em torno de 15% das mulheres na idade reprodutiva, que isso é entre 15 e 45 anos de idade. Mas, apesar de ser considerada uma doença benigna, ela é uma doença que causa sintomas que muitas vezes alteram a qualidade de vida. Pacientes com endometriose, as mulheres com endometriose, elas chegam a perder até 10 horas de trabalho por semana. 10 horas por semana. É bastante tempo, é muito tempo isso. E isso em função do que hoje se chama de presenteísmo, não necessariamente de absenteísmo. Então as pessoas, não é que elas estejam 10 horas fora do trabalho, elas estão no ambiente de trabalho, mas não estão rendendo aquilo que poderiam render em função de problemas relacionados à doença. Normalmente são mulheres que têm um perfil, a raça branca é mais acometida, normalmente são mulheres jovens em idade reprodutiva. A gente fala que elas têm um perfil de mulheres super preocupadas, super ansiosas, workaholics, são mulheres super trabalhadoras. Durante o dia eu tomava um remédio, assim, um anti-inflamatório, e aí eu conseguia levar bem o dia. Imagina, eu tinha que usar, às vezes, um absorvente tipo fralda, né? Da quantidade de menstruação que vinha. Então, sim, isso é o que me marcava mais. E a dor, à noite, principalmente. Um pouco de cólica menstrual pode acontecer e não é motivo para grandes preocupações. O que nós temos que saber é que cólica intensa, que não melhora com paracetamol, que não melhora com uma bolsinha de água quente, essa cólica deve ser investigada, porque essa cólica não é normal. Existe, então, uma associação entre a endometriose e a infertilidade. Isso nós já sabemos. E essa associação é simples de se entender quando a gente fala na endometriose de graus mais avançados, grau 3 e 4, que seria endometriose grave. Nesses casos, ocorre que a endometriose começa a distorcer toda a cavidade pélvica, e ou ela obstrui as trompas, ou ela faz com que as trompas fiquem grudadas no intestino, grudado na bexiga, e com isso dificulta então que o óvulo que saia do ovário vá para dentro da trompa. 40% a 50% das mulheres que têm endometriose são inférteis, então mesmo que elas sejam assintomáticas, mesmo que elas tenham uma queixa só de dor, quando a gente tiver um diagnóstico de endometriose, a gente tem que pensar na fertilidade, que vai ser comprometida lá na frente se não houver um tratamento adequado. O tratamento da endometriose para infertilidade, ele pode ser dividido em dois. Ou cirúrgico, que seria a videolaparoscopia, mais comumente hoje em dia, ou as técnicas de reprodução assistida. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação.
Antonella Condomínio Club, um lugar em meio à natureza onde seus filhos podem brincar livremente. Segurança, lazer, tranquilidade e perto de tudo. Antonella Condomínio Club, projetado para quem deseja viver plenamente. Um produto ANC, preparando a base para o futuro. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtosegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 3214 1700, Caxias do Sul. A satisfação sexual se reflete diretamente na qualidade de vida e na realização pessoal. Sexuality, um novo conceito em saúde sexual. Sexuality. Medical TV, a vida e a medicina. Ciência, tecnologia e o sonho de ter filhos. Nós já tivemos casos no nosso centro de pacientes com perda total da função renal causadas por uma doença benigna chamada endometriose. Ela é tida como um comportamento tipo um câncer, ou seja, de se espalhar sem a mortalidade, a malignidade de um câncer. Então, o ginecologista, durante o exame ginecológico, ele pode perceber alguma coisa no toque, como nodularidades durante o toque vaginal, podem falar a favor da doença. E também nós temos alguns exames de sangue, um muito conhecido é o CA-125, que apesar de não ser definitivo, ele é útil no diagnóstico quando coletado durante o ciclo menstrual. O exame CA-125, ele é basicamente um exame para auxiliar no diagnóstico de câncer de endométrio, de ovário e também auxiliar no diagnóstico da endometriose. O CA-125 é uma glicoproteína produzida pelo epitélio das trompas e do endométrio. Vou fazer uma demonstração de que o exame é uma simples coleta de sangue e depois mostraremos o processo da realização do mesmo no equipamento. O CA-125 ele é realizado em equipamento totalmente automatizado por quimioluminescência. Agora ele vai fazer ele lê o código de barras, já identifica o exame e em 1 hora sai o resultado. O mapeamento da doença, o quanto se tem da doença na pelve, na barriga, a gente já pode ter esse mapeamento antes da cirurgia, através dos exames de imagem, como ecografia e o mais completo que é a ressonância magnética. Muitas vezes os exames não mostram nada, mas na videolaparoscopia se enxerga sim os focos de endometriose. Sempre que se enxergar focos de endometriose na videolaparoscopia, se deve retirar esses focos e mandar para anátomo patológico. Que é o caso dessa paciente que tem uma endometriose, tem um quadro de dor, um quadro de dor na relação, um quadro de cólica, dor na evacuação também, né? Então a gente vai avaliar o abdômen e tentar retirar todos os focos de endometriose. Iniciamos com uma incisão transumbilical, infra ou supraumbilical, que esconde melhor esse primeiro portal. Então nós vamos fazer a primeira punção. Bom aí. Ok, segura. Apaga as luzes de sala, foco tudo. Nós estamos dentro do abdômen, né? Estamos vendo o apêndice aí. E aqui parte do intestino. Então...
utilizamos basicamente o set cirúrgico é esse, né? Um portal grande, maior para a câmara, e os portais acessórios, através dos trocados, para onde se possa introduzir os instrumentos cirúrgicos. E aqui a gente consegue ver os focos de endometriose no ligamento útero sacro esquerdo, a nível de peritônio. Essas áreas enegrecidas aqui que são as áreas de endometriose. E isso são células de dentro do útero que migraram normalmente pelas trompas, por aqui, e se instalaram na região abdominal, dando uma reação inflamatória, promovendo uma reação cicatricial, que isso leva à dor e leva à infertilidade. Aqui nós temos a bexiga e ela tem também endometriose, com focos aqui na região de bexiga. Então a ideia sempre que existir endometriose é a gente remover os focos e destruir. Então a gente consegue ver detalhes que na cirurgia convencional a gente não consegue. Aqui ela tem uma lesão no ovário de endometriose, eu tenho um pequeno cisto aqui. Então, nós acabamos de tirar um pequeno cistinho de ovário, de líquido hormonal. Você vai sentir uma dor evacuatória, por causa que ela tem foco de endometriose junto com o intestino, que está tracionando o intestino. Então a gente está liberando essa parte do intestino e isso vai melhorar muito a qualidade de vida dela. Então, em vez de uma grande incisão assim ou assim, né, são 3 orifícios de meio centímetro e um orifício de 1 centímetro que a gente vai fechar. E aqui em questão de 30 dias a gente vai já poder liberar ela para estimular a ovulação se o desejo for gravidez. Então essa é uma endometriose grau 4, que tinha nível de intestino, no ovário, septo reto vaginal. Então, normalmente para essas pacientes, às vezes a gente faz algum tratamento supressor dos ovários posterior ao tratamento cirúrgico. Esse é um aspecto cosmético que fica então posterior da cirurgia. Né? 4 pequenos orifícios que depois de retirados os pontos praticamente desaparecem. Ok. A via laparoscópica acaba se tornando a via preferencial. Por quê? Porque nós contamos com uma lente de aumento, pode-se dizer assim, que faz com que se enxergue melhor as doenças durante a cirurgia e se faça uma abordagem, apesar de agressiva, porque a cirurgia, dependendo do caso, é uma cirurgia grande, que requer um tempo de 4 dias, muitas vezes 5 dias de internação, mas uma cirurgia com o intuito de se reduzir ao máximo aquela doença. Então, aquela paciente que tem endometriose leve, ela indo para a videolaparoscopia, ela consegue primeiro fazer o diagnóstico se realmente ela tem endometriose ou não, porque o diagnóstico, única forma da gente ter certeza se alguém tem ou não endometriose é pela cirurgia, pela videolaparoscopia, né? E além disso já fazer o tratamento da endometriose. E com isso, chegar até 50% de chance de gravidez após a cirurgia. Já uns 8 anos atrás, eu sempre ia no médico, porque, né, tinha um fluxo muito grande, né, um sangramento, né, e eu achava que não era normal. Dá muito seguido as dores, e aí foi que o médico mandou fazer uns exames e descobriu endometriose. Eu fui para a primeira cirurgia, uma videolaparoscopia, e em menos de 1 ano, eu tive que fazer outra. Aí eu casei e, como eu já sabia, né, que uma das formas de amenizar as dores seria se eu engravidasse, aí eu peguei e parei de tomar o anticoncepcional para ver, né, se eu conseguia engravidar. E não. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, sentindo muitas dores por baixo da barriga, né? Na verdade, eu tava doendo, era tudo, né? Eu já não sabia mais explicar o que eu sentia, né? Aí eu fui em uma outra médica e foi quando ela me falou, olha, eu teria que te dar o mesmo tratamento, a mesma coisa, não é que o médico tá errado, a medicação que eu deveria te dar é a mesma dele, eu vou te encaminhar para uma clínica de reprodução humana, que lá eles vão te fazer um acompanhamento
e provavelmente tu vai ter que fazer ou uma inseminação ou uma fertilização in vitro. Vale a pena lembrar, então, que aproximadamente 10% das mulheres que têm endometriose vão ter como único sintoma a infertilidade. Que nas mulheres que têm mãe ou irmãs com endometriose, tem 6 a 8 vezes mais chance de também ter endometriose. Que a endometriose é uma doença que só pode ser diagnosticada, só pode ser realmente confirmada por videolaparoscopia e que ela não tem cura, ela tem tratamento. E o tratamento depende se a paciente tem dor ou se ela tem infertilidade. E naquelas que têm infertilidade, não deve ser utilizado o tratamento clínico com medicamentos. Deve ser feito o tratamento cirúrgico ou a reprodução assistida, que é a fertilização in vitro ou a inseminação intrauterina. Medical TV, a vida e a medicina. Eu te amo. Eu vou ter, porque a minha mamãe já tá grávida. Te amo, papai. Eu não sabia, agora eu sabia. Brincar. Ela deixou porque eu perguntei. Da vovó e do vovô e da mamãe e do papai. Pilota. De avião. Médica. Maio, mês das mães. Uma homenagem Conception. Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração, como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221-7747. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. O Fátima Educação, através da faculdade e da escola profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54-3223-7623. Acesse youtube.com/medicaltv. Mais de 60 programas com assuntos diversos. Medical TV, uma produção produtora. 54-3238-6268. Ciência, tecnologia e o sonho de ter filhos. Hoje, cada vez mais, as pessoas procuram qualidade de vida quando elas têm alguns problemas na vida, como por exemplo tumor. Hoje, cada vez mais, a gente sabe que os tratamentos quimioterápicos, radioterápicos ou tratamentos cirúrgicos fazem com que as pessoas vivam mais, por muito mais tempo. E o grande problema dos tratamentos hoje, quimioterápicos e radioterápicos, acaba sendo o pós, ou seja, lá na frente. Tanto a quimioterapia quanto a radioterapia podem influenciar negativamente na fertilidade humana, tanto no homem quanto na mulher. Ou seja, isso pode causar problemas para gestações no futuro. Então, nesse sentido, o congelamento de espermatozoide ele é uma ferramenta muito importante e muito usada, e cada vez mais sendo usada por oncologistas e quimioterapeutas e radioterapeutas. Agora eu estou no laboratório de andrologia e aqui a gente faz o processo de congelamento de sêmen. Então, no começo, após o paciente fazer a coleta, é feita uma análise do sêmen em relação à sua concentração e à motilidade, e depois essa amostra de sêmen é colocada junto com o meio de congelamento. Com relação ao congelamento, nós podemos fazer tanto o congelamento de óvulos, o congelamento de espermatozoides e o congelamento de embriões.
No congelamento de espermatozoides, a maioria das vezes eles são indicados para os pacientes que têm alguma doença e que vão precisar fazer quimioterapia, ou aqueles também que vão fazer uma vasectomia, por exemplo. Alguns homens pré-vasectomia, antes de fazer a vasectomia, optam por congelar espermatozoides para que no futuro, caso eles mudem de ideia, eles possam ter os espermatozoides congelados. Aqui é a sala de criogenia, onde são mantidos botijões de nitrogênio líquido, onde são armazenados as amostras de sêmen e de embrião e óvulo congelado. No caso da mulher, o congelamento de óvulos ainda, a maioria dos congelamentos são feitos também para mulheres que têm algum tipo de alteração, né? E a maioria das vezes é o câncer de mama em mulheres jovens e que vão depois se submeter à quimioterapia também. Então optam por congelar óvulos antes do tratamento, mas cada vez mais nós temos visto a procura de mulheres que estão postergando a gestação, ou seja, elas estão esperando mais para engravidar e com isso, com a preocupação de que quando resolverem engravidar, os seus óvulos já não estejam tão bons, elas optam por congelar os óvulos antes. O que é muito importante nesses casos é que o ideal seria que a mulher decidisse isso antes dos 35 anos, porque antes dos 35 anos é quando nós vamos ter a maior resposta às medicações, então a mulher vai ter um maior número de óvulos congelados, além de que ela vai ter uma qualidade melhor desses óvulos para depois, quando ela quiser utilizar. A mulher, infelizmente, depois quando ela chega aos 35 anos de idade, ela tem uma perda na função ovariana de 20%, toda mulher. E a partir daí vai diminuindo essa reserva ovariana, vai diminuindo essa capacidade de ela produzir óvulos de boa qualidade. Para fazer o congelamento de óvulos, a paciente ela passa por um tratamento, utiliza medicação, faz um ciclo e daí esses óvulos são captados, são colocados aqui numa plaquinha e aqui eu seleciono eles para fazer o congelamento. Somente são congelados os óvulos que são maduros. Aqueles casais que fazem um tratamento de fertilização in vitro e optam por congelar embriões, eles vão ter aqueles embriões para duas situações em geral. A primeira situação é caso o tratamento não dê certo na primeira tentativa, ou seja, caso o casal não engravide na primeira tentativa. Então a mulher não precisaria se submeter novamente a toda a sobrecarga hormonal e poderia ir direto para a transferência dos embriões. E a segunda situação, que é daqueles casais que o tratamento dá certo na primeira vez, o casal engravida, tem o seu primeiro filho e que lá, depois de 3, 4, às vezes até 5 anos, optam por ter um segundo filho.